Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Vamos ao resumo semanal de Quando Me Apaixono, de 9 a 13 de setembro. Nesta semana, Jerônimo e Renata se casam. Ágata morre. Roberta diz a Matias que está grávida de Jerônimo. Renata começa a viver um inferno com Jerônimo. Saiba como isso e muito mais vai acontecer a partir de agora. Para ajudar o canal, deixe sua curtida e seu comentário. Jerônimo empurra Lorena e Renata exige saber quem ela é. Lorena diz que está ali para impedir ele de se casar e sabe que não deveria tê-lo magoado. Jerônimo diz a Renata que Lorena é uma ex-namorada e faz parte de seu passado. Gonçalo também exige uma explicação. Jerônimo diz a Renata que Lorena é seu passado e ela é seu presente. Carlos tira Lorena à força da cerimônia. Jerônimo diz a Renata que desde que a conheceu, ela tem sido a única mulher de sua vida. Renata se chateia por Jerônimo ter ocultado dela que quase se casou. Lázaro pergunta a Carina se é verdade que o casamento dela com o doutor é um inferno. Carina pede que ele esqueça o que ela disse. Lázaro diz que não gosta de vê-la sofrer e a chama de Cari. Carina fica emocionada e diz que faz tempo que ele não a chama assim. Augusto está muito decepcionado pelo casamento de Renata e sequer imagina que ela será a esposa de Jerônimo. Lorena diz a Carlos que não vai permitir que Jerônimo se case com outra. Carlos diz que foi ela quem não se comprometeu com Jerônimo, que ele era dela, mas ela deixou ele ir. Ele diz que quando se ama, não faz o que ela fez, não se mente e ela traiu sua confiança. Renata pergunta a Jerônimo o que mais ele escondeu dela. Roberta diz a Matias e Gonçalo que Jerônimo não passa de um mulherengo e hipócrita. Renata diz a Jerônimo que ele escondeu algo muito importante dela e não gosta que mentem para ela. Jerônimo tenta se explicar, diz que a ama mais do que sua própria vida e que vai resolver as coisas com Lorena agora mesmo. Roberta diz a Matias que não deseja aquilo para Renata, mas talvez seja a justiça divina para o que ela lhe fez. Gonçalo conversa com Renata e pergunta se ela quer cancelar o casamento, pois para ele, somente a felicidade dela que importa. Lorena diz a Jerônimo que teve que ir ali para dizer que o ama. Ela diz estar disposta a engravidar para ser a senhora Linhares. Jerônimo afirma que ama Renata e despreza Lorena. Regina diz a Renata que conhece Jerônimo, e a história dele e de Lorena não tem importância, pois a ama acima de qualquer coisa. Ela diz que é amiga dele, mas antes de tudo é mulher e que se sua filha fosse ela, teria ficado feliz se Jerônimo tivesse a escolhido como esposa. Roberta liga para Josefina e conta que a ex-namorada de Jerônimo chegou à igreja e o beijou diante de todos. Josefina manda Roberta tentar convencer Renata a não se casar com Jerônimo e assim tirar ele e Regina Soberon de suas vidas. Jerônimo diz a Lorena que não a ama mais e manda ela ir embora. Renata ficou muito abalada depois de Lorena ter beijado Jerônimo e está com dúvidas se realmente quer se casar. Ela chora na igreja e se sente triste por Jerônimo ter escondido dela seu passado. Roberta chega ali e tenta envenená-la contra Jerônimo para não se casar. Ela diz que Jerônimo só brincou com ela, assim como fez com ela. Roberta diz que o que aconteceu foi um sinal de Deus e que Jerônimo não a merece por ser um canalha e mulherengo. Renata diz que não pode ir embora assim e cancelar o casamento. Ela diz que precisa falar com ele e olhar em seus olhos. Roberta, por sua vez, diz que ele irá manipulá-la e tenta de tudo para fazer Renata desistir de se casar. Já Adriana e Matias apoiam Renata. Renata percebe que seu cordão R arrebentou e Adriana o guarda para ela. Matias conversa com Renata e explica que Lorena traiu Jerônimo e reconhece que Jerônimo é um homem honesto e que a ama de verdade. Gonçalo diz a Honório que está muito decepcionado, pois acreditava que Jerônimo era um homem de palavra. Honório diz que foi melhor isso já ter acontecido e não depois de terem se casado. Jerônimo chega ali e Gonçalo exige que, se ele não tem certeza de seus sentimentos, saia de suas vidas para sempre. Jerônimo jura que ama Renata. Renata então decide seguir com o casamento. Os dois se casam e todos festejam. Roberta diz a Selena que se Jerônimo tivesse o tanto de dinheiro que pensava, teria ficado com ele e ele criaria seu sobrinho. Branca e Constança se conhecem. Branca diz que conheceu toda a família, menos a dona Josefina. Constança diz que ela não perdeu nada. Branca não poupa elogios de Adriana para irritar Constança. Renata e Jerônimo se casam no civil na casa de Constança.
Regina se aproxima dos recém-casados para se despedir. Ela deseja que algum dia eles a convidem para passar um tempo na fazenda e deseja toda a felicidade a eles. Regina diz a Renata que ela é uma pessoa muito importante para ela, que a ama e não sabe explicar esse sentimento. As duas se abraçam. Regina diz a Gonçalo que agora todo o assunto relacionado ao centro ele deverá tratar com Inês, pois ela não deve ficar perto dele. Ela o agradece por tudo e se retira. Renata pede que Matias e Jerônimo façam as pazes. Matias decide perdoar o amigo. Os dois reatam a amizade e se abraçam. Roberta diz a Josefina que Renata e Jerônimo já estão casados por todas as leis. Josefina fica furiosa e recrimina Roberta por não ter impedido o casamento. Ela diz que se não fosse por Regina, teria impedido esse maldito casamento, mesmo que tivesse que tirar Renata a rastejada da igreja. Renata vai à mansão Monterrúbio para pedir a bênção da mãe. Cruel, Josefina a dispensa e a rejeita por completo. Matias leva Adriana para casa. Rola um clima entre eles e se beijam pela primeira vez. Renata agradece todo o apoio de Gonçalo. Constança abençoa a sobrinha e lhe abraça. Honório também a abraça e diz que longe ou perto sempre estarão ao lado dela. Anoitece. Josefina diz a Gonçalo que sabe que ele não a ama e deseja, mas, porém, esperava outra atitude de sua parte, pelo menos em agradecimento aos anos que ficaram. Gonçalo diz que era o casamento da filha deles e não poderia deixá-la nesse dia tão importante. Josefina, cínica, diz que o médico esteve ali na mansão para aplicar uma injeção, já que o analgésico não fazia mais efeito nela. Ela diz que se Regina não tivesse ido ao casamento, nada daquilo teria acontecido. Josefina diz que foi um dia muito difícil para ela e se vitimiza para o marido. Renata e Jerônimo chegam ao hotel e têm sua primeira noite de amor. Regina e Carla chegam em casa e Regina vê um envelope que Josefina lhe enviou com a frase "Oi, mamãe". Regina fica chocada ao ver uma foto de sua filha criança. Ágata passa muito mal e fica à beira da morte. Adriana fica desesperada e liga para Matias. Matias avisa Honório o que está acontecendo e os dois decidem ir à casa de Ágata. Renata diz a Jerônimo que ama sentir o cheiro dele e estar com ele. Jerônimo a beija e é muito carinhoso com ela. Os dois pensam quando tiverem seus filhos. Porém, logo Jerônimo fica frio com ela, apaga as luzes e diz que no dia seguinte eles têm uma viagem para fazer. Matias e Honório chegam à casa de Ágata. Ágata decide revelar a Adriana diante de Honório que ela é filha dele. Adriana fica chocada. Após revelar o segredo, Ágata morre, deixando Adriana devastada. Regina se deita em sua cama após a forte emoção de ver sua filha. Antônio diz que devem levar aquela frase e a foto para o detetive Cantu revisar. Matias e Honório tentam dar seu apoio para Adriana. Matias diz que ela não está sozinha e que a partir de agora eles são sua nova família. Após terem feito amor, Jerônimo começa a destratar Renata para se vingar do que ela supostamente fez a Rafael. Ele é frio com ela e manda se apressar para irem para a fazenda. Matias envia uma mensagem para Renata e conta sobre a morte de Ágata. Renata fica muito triste e preocupada por Adriana. Constança comparece ao velório de Ágata e Honório diz à esposa que Adriana já sabe que é sua filha. Honório abraça Adriana, dando seu apoio para a filha. Constança vê a cena, se sente desconfortável e decide ir embora. Josefina finge perante Gonçalo que está preocupada com Matias, pois ele não passou a noite em casa. Gonçalo conta que ele passou a noite apoiando Adriana, pois a mãe de Adriana faleceu. Josefina diz a Roberta que já é o momento de saberem da gravidez dela. Roberta sofre um desmaio. O detetive Cantu diz a Regina que a probabilidade da menina da foto ser sua filha é de 90%. Regina fica emocionada. Cantu a alerta e diz que também existe a possibilidade de tudo aquilo ser somente uma grande maldade para tentar enlouquecê-la. Jerônimo deixa Renata no velório de Ágata, mas não fica com ela. Ele sai com seu carro para ir para a fazenda e que Renata deverá ir sozinha depois para lá. Renata estranha o comportamento de Jerônimo. Constança se sente sozinha e liga para César para convidá-lo para tomar um café. Renata tenta consolar Adriana pelo sofrimento que ela está passando. Matilde diz à madrinha que não quer que chegue a esposa do senhor Jerônimo bonitão. Manuela diz que ele não é bonitão dela e que ele já tem dona.
O médico examina Roberta e diz a Josefina que ela está com a pressão um pouco elevada e deve ficar de repouso. Regina chora emocionada pela foto que Josefina lhe enviou de sua filha. Ela abraça a foto da filha. Gonçalo pergunta de Jerônimo para Renata. Renata diz que ele já foi para a fazenda. Gonçalo não gosta por ele tê-la deixado em plena lua de mel. César diz a Constança que ela pode contar com ele para qualquer situação. Os dois tocam nas mãos um do outro e rola um clima entre eles. Jerônimo chega à fazenda e conta a Carlos que Renata ficou na capital devido à morte da mãe de Adriana. Matilde diz, então ela já te abandonou tão rápido? Jerônimo se retira e Lázaro diz à irmã que ela é sempre muito inconveniente. Matilde diz que não é certo a mulher deixar o marido assim, que acabaram de se casar. Depois, Jerônimo entra no quarto e vê o lençol com as iniciais dele e de Renata. Ele joga o lençol no lixo. Ágata é enterrada e Adriana dá seu último adeus. Renata consola Honório, que está abalado pela morte da ex-namorada. Já na casa de Adriana, ela, Renata e Matias estão ali, e Renata vai preparar algo para comer. Carlos diz a Jerônimo que ele deveria ter ficado na cidade com Renata e não tinha pressa para voltar. Jerônimo diz que foi Renata que quis assim. Aurora diz a Jerônimo que tem muita vontade de conhecer a esposa dele. Adriana diz a Matias que nunca estão preparados para perder quem ama. Matias e Adriana acabam se beijando. Renata os surpreende. Ela pergunta para Adriana se entre eles existe algo mais do que amizade. Alzira conta a Augusto que Jerônimo voltou sozinho para a fazenda. Renata diz a Adriana que fica muito feliz por ela e Matias terem uma relação, e eles fazem um lindo casal. Josefina diz a Matias e Gonçalo que Roberta sofreu um desmaio. Gonçalo questiona se foi pelo problema cardíaco. Josefina olha para Matias, diz que não e revela que Roberta está grávida. Adriana conta para Renata que Honório é seu pai. Josefina quer que Matias se convença que o filho de Roberta é dele. Matias vai ao quarto de Roberta e pergunta se o filho que ela espera realmente é dele. Roberta, hipócrita, chora, se faz de vítima e diz que seu filho é de Jerônimo Linhares. Matias fica indignado e acredita em Roberta. Ele tenta consolá-la. Carlos diz a Jerônimo que Matilde está de mau humor, pois é apaixonada por ele. Matias se tranca em seu quarto com muita raiva de Jerônimo e diz a si mesmo que ele é um miserável, que roubou a mulher que ele ama e estragou a vida da irmã dela. Gonçalo chega ali e pergunta se o filho que Roberta está esperando é dele. Matias mente ao pai e diz que Roberta não disse nada. Jerônimo proíbe aos empregados da fazenda que pronunciem o nome de seu irmão, Rafael. Josefina diz a Roberta que fez Gonçalo acreditar que a gravidez dela é delicada e que precisa de repouso. Roberta diz que isso só por uns dias, pois não ficará naquela cama até o final da gravidez. Gonçalo chega ali e Roberta faz o maior teatro, dizendo que falhou com ele e com sua mãe. Gonçalo pede que ela tenha calma e a abraça. Álvaro vai atrás de Alzira nas plantações, diz que ela lhe deixa louco e que quer beijá-la. Alzira diz que aquilo acabou e se continuar com ele estará condenada. Álvaro pede que ela não diga bobagens e Alzira diz que sente muito. Renata liga para Jerônimo e diz que está morrendo de vontade de vê-lo. Jerônimo é frio com ela e deixa Renata desconcertada. Renata e Constança se reúnem e ela quer falar com a tia sobre Adriana. Ela se dá conta que a tia não se sente confortável falando daquele assunto. Constança diz à sobrinha que para ela é difícil aceitar. Gonçalo conta a Honório sobre a gravidez de Roberta. Regina pensa em chamar a atenção de Jerônimo por ter deixado Renata sozinha na cidade após se casarem. Porém, Antônio e Carla a convencem de não fazer isso. Renata chega à fazenda. Jerônimo manda Lázaro levar as malas de Renata para o quarto de hóspedes. Renata fica sem entender nada. Renata se irrita por Jerônimo não querer que eles durmam juntos. Ela não entende o que acontece com ele, pois além de não ficar com ela no velório de Ágata, também não foi buscá-la no aeroporto. Jerônimo é frio com Renata e diz que gosta de dormir sozinho. Matias revela a Honório que existem sentimentos entre ele e Adriana e que gostaria de ter uma relação com ela. Honório fica feliz e diz que não existe melhor pretendente para a Adriana do que ele. Matias diz que ainda ama Renata, mas vai tentar com a Adriana. Gonçalo conversa com Constança.
Diz à irmã que ela sempre terá seu apoio em qualquer decisão, mas aconselha que antes ela pense bem, pois Honório é uma ótima pessoa. Branca diz a Daniel que ele é interessado por Adriana e dará conselhos para ele em como conquistá-la. Jerônimo apresenta Renata para os empregados da fazenda. Manuela e Renata se simpatizam. Matilde é esnobe com Renata e ela percebe. Já a sós, Carlos repreende Jerônimo por seu comportamento com Renata e diz que ele está sendo muito estúpido com ela. Jerônimo diz estar disposto a fazer ela infeliz e assim se vingar pela morte do irmão. Josefina compra roupas para Roberto usar durante a gestação e a pressiona para que convença logo Matias a se casar com ela. Regina dá conselhos para Constança, para ela aceitar Adriana como filha de Honório e levá-la para morar com eles. Depois, Constança conversa com César e ele diz que pode levar um tempo para ela aceitar e amar Adriana. Adriana e Honório conversam. Adriana diz que ainda não consegue enxergá-lo como pai. Honório diz que isso não importa e pede sua permissão para cuidá-la e protegê-la. Selena conta a Roberta que Constança realmente tem interesse em César. Roberta pensa em causar uma intriga entre Constança e Honório com essa informação. Jerônimo chama Álvaro na fazenda para tentar comprar suas terras. Augusto chega ali e diz que as terras de Álvaro são suas e que agora eles são sócios. Carlos passeia com Renata pelos vinhedos e ela fica encantada. Alzira acaba falando para Renata que o irmão de Jerônimo se chamava Rafael. Renata fica surpresa e diz que não sabia. Augusto diz a Jerônimo que as antigas terras de Álvaro agora são suas e elas não estão à venda. Renata chega à fazenda e reencontra Augusto. Ela está muito feliz em ver seu amigo e se abraça. Augusto pergunta o que ela faz por ali. Renata revela que se casou com Jerônimo Linhares. Augusto fica chocado. Josefina manda o médico corrupto dizer a Gonçalo que o tratamento não funcionou e que sua doença se agravou. Augusto conta a Renata que Jerônimo não o suporta por conta dos negócios. Renata conhece o Dr. Álvaro. Carlos conta para Jerônimo que Renata e Augusto são amigos e se cumprimentaram. Augusto diz a Renata que então foi por Jerônimo que ela deixou Matias. Renata confirma e diz que o amor é assim, que quando chega o tempo paralisa. Augusto diz a Renata que espera que pelo fato dele e de Jerônimo não serem amigos, não rompa a amizade entre eles. Renata diz que é claro que não. Augusto vai embora e Jerônimo, furioso, vai atrás da esposa e quer proibi-la de vê-lo. Renata diz que está casada há 2 dias com ele e agora tem em sua frente um Jerônimo que não conhece e não está gostando. Álvaro surpreende Alzira e a beija enquanto ela está trabalhando. Alzira não quer mais ser amante de Álvaro, mas ele quer seguir com ela. Na praça do povoado, Carina convida Ezequiel para ir à sua casa com Alzira e assim eles todos jantarem juntos. Ezequiel agradece, mas nega o convite, já que Álvaro pode não gostar de recebê-los. Em outro momento, Jerônimo e Renata conversam e ele diz que a presença dela na fazenda lhe faz feliz. Renata comenta com o marido que seu tio Honório é pai de Adriana. Augusto diz a Aurora que Jerônimo ficou gelado quando soube que ele é o novo dono das terras que eram de Álvaro. Daniel vê Matias e Adriana próximos na empresa e não gosta. Renata conta a Jerônimo que Matias e Adriana estão juntos. Jerônimo observa Renata e, em pensamento, diz: "Você é tão bonita, é tão difícil te ter por perto." Gonçalo diz a Matias que se alguém brincou com Roberta, é capaz de acabar com essa pessoa. Diego chantageia Roberta e pede mais dinheiro, ameaçando mostrar a gravação que tem dela. Carlos diz a Jerônimo que Alzira disse a Renata o nome do irmão dele. Jerônimo pergunta como Renata reagiu. Carlos diz que tranquila, como se ela não tivesse nada a ver com Rafael e a Bonita. Roberta diz a Matias que sua mãe acredita que ele foi o único homem em sua vida e que se não fosse por Jerônimo teria sido. Matias diz que ela precisa dizer a verdade para eles. Roberta diz que fará isso, mas pede tempo e às vezes seria até melhor aquele bebê não nascer. Matias pede que ela não diga isso, pois todo bebê tem direito de nascer. Honório conversa com Constança sobre Adriana e quer que ela more com eles. Constança finalmente entende e diz ao marido que, por amor a ele, aceita que Adriana viva ali. Ela diz saber que não será fácil, mas está disposta a tentar aceitar aquilo. Matias é sincero com Adriana. Diz que seu coração ainda pertence a Renata e não quer machucá-la.
Adriana diz que quer correr o risco e ficar a seu lado. Renata se prepara para ter uma noite romântica com Jerônimo. Ela vai ao quarto de Jerônimo e tenta seduzi-lo. Chato, nojento, Jerônimo a despreza e diz que está cansado. Álvaro chega em casa bêbado, agarra Karina à força, o que deixa ela desesperada e abusa dela. Renata sofre pela rejeição de Jerônimo e não compreende sua mudança de comportamento. No dia seguinte, Carlos percebe Renata triste e mais uma vez chama a atenção de Jerônimo pelo tratamento que ele está dando a ela. Renata cavalga pelas terras e se encontra com Augusto. Augusto a convida para conhecer sua fazenda, Cruz de Amor. Karina está arrasada, pois Álvaro abusou dela na noite passada. Álvaro fica perplexo pelo que fez e diz a Karina que não se lembra de nada. Karina diz que ele às vezes não se lembra por vergonha, mas ela não esquecerá nunca aquilo. Honório diz a Adriana que conversou com Constança e ela aceitou que ela mora em sua casa. Adriana diz que irá pensar. Renata e Augusto passeiam pela Cruz do Amor. Aurora vê Renata e as duas se conhecem. Ela se dá conta que Renata é a mulher que Augusto desenha. Branca declara seu apoio para Adriana e que ela pode ter toda a confiança nela. Renata retorna à fazenda e Jerônimo briga com ela por sair sem dizer nada e demorar tanto. Renata enfrenta Jerônimo. Diz que se ele fosse um marido atencioso e amoroso, saberia por onde ela andou e o que estava fazendo. Matilde se sente satisfeita pela discórdia que existe entre Jerônimo e Renata. Gonçalo está na empresa em uma reunião. Josefina entra à força ali e, desesperada, mostra a ele uma carta de Roberta, onde diz que ela saiu de casa. Ela diz que a filha saiu de casa e está colocando sua vida e do neto deles em risco, tudo para não revelar o nome do pai do bebê que espera. Hipócrita, Josefina finge estar desesperada. Adriana fica perplexa ao saber que Roberta está grávida e reclama por Matias não ter lhe dito nada. Matilde tenta piorar as coisas entre Renata e Jerônimo. Ela diz ao patrão que, se ele quiser, pode ficar vigiando a esposa dele e insinua que ela ficou a manhã toda fora, Deus sabe o que fazendo. Jerônimo diz a Matilde que ela está falando de sua esposa e exige respeito. Matilde faz questão de dizer para Renata que o lençol com as iniciais dela e de Jerônimo estavam no lixo. Em tom de ironia, ela pergunta o que deve fazer com aquilo. Renata fica mais triste ainda, mas Manuela tenta contornar a situação e a consola. Josefina segue fazendo o maior teatro perante Gonçalo, Honório e Matias, por Roberta ter saído de casa. Gonçalo lê a suposta carta de Roberta, onde ela diz que o silêncio é o melhor e por isso não dirá a verdade sobre quem é o pai do bebê. Roberta liga para a mãe e diz que já chegou. Josefina dissimula e finge estar conversando com Selena. Inês se prepara para fazer a cirurgia de transplante de medula óssea para Andrezinho. Conforme combinado com Josefina, o médico corrupto diz a Gonçalo que o tratamento com ela não obteve sucesso. Ele diz que o tumor aumentou 10% e que infelizmente não há esperanças para Josefina. Gonçalo fica triste.